você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Saiu agora, Flamengo tem novidades em provável escalação contra o Amazonas. Hoje tem Flamengo feminino em campo contra o São Paulo pelo Brasileirão. Flamengo pode acertar com o maior patrocinador de sua história. O contrato vai ser de 470 milhões de reais. Flamengo surpreende ao decidir sobre nova camisa 10 após episódio de Gabigol. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. As meninas da Gávea entram em campo hoje à noite às 20 horas, horário de Brasília, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, São Paulo, contra o São Paulo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Para esse jogão, o Flamengo busca manter a invencibilidade de 7 partidas. Isso porque as meninas da Gávea não perdem desde a 3ª rodada e, além disso, se vencerem hoje, chegam à 5ª vitória consecutiva. O Flamengo está em 6º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino com 17 pontos. Até o momento, as meninas da Gávea venceram 5 partidas, perderam 3 e empataram 2. Marcaram 26 gols e sofreram 17. O provável Flamengo pode ser Carol Alves, Monalisa Belém, Thaís Regina, Núbia e Dei Silva, Jenny, Duda Francelino e Fabi Simões, Gisele, Glaucia e Cristiane. O técnico é o Maurício Salgado. Apita o jogo Cássia Franca de Souza, assistida por Veridiana Contiliane Bisco e Juliana Vicente de Esteves e Mariana Nani Batalha, que é a 4ª árbitra. Vale lembrar que nessa fase do campeonato não temos o VAR, que só vai entrar na próxima fase. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV em TV por assinatura. Lembrando, às 20 horas, todo mundo ligadão lá torcendo pelas meninas. O Sub-15 e o Sub-17 do Flamengo estão na disputa da Copa Rio, classificados para as semifinais. Os jogos das equipes já estão definidos. O Sub-15 vai enfrentar o Vasco e o Sub-17 do Felipe Luiz vai encarar o Botafogo. O Flamengo Sub-15 se classificou em 3º lugar com 23 pontos e, por esse motivo, enfrenta o Vasco da Gama, que terminou a fase de grupos na 2ª posição com 24 pontos. Na fase classificatória, vale destacar, o Flamengo venceu o Vasco por 3-1. Agora as equipes voltam a se enfrentar pela semifinal em jogos de ida e volta, que valem vaga na grande finalíssima. O Flamengo tem o mando do primeiro jogo, marcado para o dia 25 de maio, às 15 horas. O Vasco, por sua vez, será o mandante da volta prevista para dia 1º de junho, no mesmo horário. Já o Sub-17, comandado pelo Felipe Luiz, que se classificou em 4º lugar com 21 pontos, vai enfrentar o Botafogo, que passou em 1º lugar com 24 pontos. Ao contrário da campanha do Sub-15, o Mengão perdeu para o Botafogo na fase de grupos por 3-2. O Botafogo encerrou a fase classificatória do torneio sem derrota. Em 10 jogos, foram 7 vitórias e 3 empates. O Flamengo, por sua vez, venceu os mesmos 7 jogos, mas perdeu 3. Agora, as equipes se reencontram com o time do Felipe Luiz, buscando uma vaga na decisão. As partidas já têm datas definidas e estão previstas para o dia 25 de maio e 1º de junho. Ainda em relação ao time Sub-17, que é a grande sensação, principalmente pela presença do técnico Felipe Luiz e a possibilidade da conquista do seu primeiro título como treinador, vale destacar que o Flamengo tem no elenco os artilheiros da competição, o Joshua e o Douglas Telles. É importante ressaltar que alguns dos jogos, sejam eles do Sub-15 ou do Sub-17, devem sofrer alterações, provavelmente nos horários. Isso porque ambas as partidas estão marcadas para o mesmo dia, o mesmo local e o mesmo horário. O Tite comandou um treino pela manhã dessa segunda-feira com foco total no jogo contra o Amazonas pela partida da volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 aqui no Maracanã.
Durante as atividades, ele colocou Léo Ortiz ao lado do Fabrício Bruno na zaga. Diante desse cenário, o Flamengo pode ter uma dupla defensiva inédita no jogo dessa quarta-feira. Desde o início da temporada, o Fabrício Bruno forma a dupla de zaga com o Léo Pereira, que está com uma lesão na posterior da coxa esquerda, e com isso, o Tite indicou o Léo Ortiz ao lado do camisa 15 em treino dessa segunda-feira, ao invés do Davi Luiz, como fez no jogo passado contra o Bolívar. É importante frisar que o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz formavam dupla de zaga titular do Red Bull Bragantino antes de se transferirem para o Flamengo. Das vezes em que o Léo Ortiz foi titular contra o Palestino do Chile e o Bragantino, o Léo Pereira foi o seu companheiro de zaga. O técnico Tite conta com mais uma atividade para definir o time titular do Flamengo para esse jogo contra o Amazonas. Na atividade desta segunda-feira, dia 20, a equipe foi a seguinte: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Alan ou Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Vale destacar que o Tite explicou em entrevista coletiva recente que pretende dar mais oportunidades para o jovem goleiro Matheus Cunha na Copa do Brasil. A ideia é utilizar as mesmas táticas que alguns treinadores da Europa utilizam, no qual há um revezamento de goleiros no mata-mata. No entanto, o jovem goleiro não será titular na Libertadores e no Brasileirão, somente no torneio nacional. Durante a tarde de hoje, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai votar os novos valores do contrato com o patrocinador Master Pixbet. De acordo com o portal Globo Esporte, o atual contrato prevê um pagamento de 85 milhões de reais por ano. Entretanto, em 2024, esse valor sofreria um reajuste para 105 milhões de reais. Caso o Conselho Deliberativo do Flamengo aprove os novos valores, o contrato com o patrocinador será o maior da história do Flamengo. Porém, vale ressaltar que o patrocinador vai continuar sendo a Pixbet. Ainda segundo as informações do portal ge.com, o Flamengo estaria interessado em receber 470 milhões de reais por um contrato de 4 anos. Em 2025, o valor a ser recebido seria de 115 milhões. Já em 2026 e 2027, 125 milhões. Nas últimas semanas, o Brasil tem se unido em apoio às vítimas da catástrofe natural que assola os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E dessa forma, diante dos problemas causados pelas enchentes, o Flamengo se juntou à ONG Ação da Cidadania e aos patrocinadores do clube para ajudar. Assim, as partes envolvidas organizaram um leilão com 30 camisas usadas pelos jogadores ou preparadas para o jogo do Flamengo contra o Corinthians. A ação encerrou com mais de 126 mil reais arrecadados e doados para a ONG Ação da Cidadania. Muito legal, parabéns, Flamengo! Na próxima quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Amazonas em Manaus pela Copa do Brasil e o time amazonense vive uma expectativa, vive uma dúvida sobre a permanência ou não do seu técnico Adilson Batista no cargo. De acordo com informação da Itatiaia, o Cruzeiro avalia o experiente treinador para assumir o cargo no departamento de futebol de base do clube. Em suma, o objetivo do Pedro Lourenço, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, é contar com o Adilson Batista como uma espécie de diretor executivo da parte de formação de jogadores. O Adilson Batista foi contratado pelo Amazonas 15 dias antes da partida de ida contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Isso porque o Luizinho Vieira acabou sendo demitido depois de perder o campeonato estadual para o Manaus. Desse modo, o treinador paranaense de 56 anos recebeu a missão de comandar a equipe aurinegra na Série B. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, rapidinho, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. O Flamengo já tem em mente quem vai ser o próximo jogador que vai vestir a eterna camisa 10 do Zico,
que agora está livre e guardadinha na gaveta depois do episódio envolvendo o Gabigol, que se perdeu aí vestindo uma camisa do Corinthians. A diretoria entendeu que era necessário multar o jogador e assim o fez. Agora ele vai passar a usar a camisa número 99. Nos bastidores, a diretoria já trabalha para decidir sobre o seu novo e grande camisa 10. A decisão ainda não está tomada, mas esse número pode parar nas mãos do Oscar, alvo para o meio do ano, Firmino, que também está na mira, ou a Arrascaeta, que tem o desejo de se tornar o grande número 10 do Flamengo. Segundo informações do portal UOL, o Flamengo tem interesse na contratação do Oscar, que atualmente está em fim de contrato na China, visando a janela de julho do futebol brasileiro. Oscar, inclusive, é do empresário Giuliano Bertolucci, assim como o Flamengo. O meia vai deixar o Xangai Port no final da temporada, mas a ideia do clube carioca é tentar a sua contratação o quanto antes. Em caso de sucesso na Operação Oscar, ele vai ficar com a responsabilidade de vestir a camisa número 10 do Mengão. O Marcos Braz já trabalha junto aos chineses para tentar a sua liberação e, se o acordo acontecer, o Oscar vai chegar com muita moral no clube. Se a Operação Oscar falhar, a camisa 10 do Flamengo pode parar nas mãos de outra grande contratação. O alvo em si não foi informado pela fonte e tampouco está definido, mas rumores começam a tomar conta dos bastidores. Roberto Firmino, que está com a camisa 10 no futebol saudita, está na mira. O mesmo vale para Thiago Alcântara, que não vai renovar com o Liverpool da Inglaterra. Por fim, o Arrascaeta também é um dos sérios candidatos a vestir a eterna camisa 10 do clube carioca. Ele já admitiu em entrevista recente que tem vontade de representar esse número. E se o Flamengo não contratar nenhuma outra estrela, o uruguaio vai passar a usar a camisa 10 do Zico em 2025. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!